pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje a gente vai fazer um fermento natural. Vamos começar aqui a fazendo o fermento mãe, tá? É um fermento que ele lembra muito o fermento levain, mas ele aí, no caso o levain é feito com dois ingredientes, que é a água e o trigo. E aí se inicia uma fermentação. A gente aqui vai estar fazendo diferente, tá? O fermento mãe a gente faz com o trigo e um tipo de fermentação que vocês tiverem aí na casa de vocês. E aí a gente precisa de uma fermentação, que no caso eu vou estar utilizando aqui o fermento de litro. Esse fermento ele acabou de ser reformado, tá? E aí eu coloquei ele aqui, ó, nessa jarra que vocês já conhecem, que me acompanha aqui no canal. Que eu costumo colocar aqui dentro dessa jarra o fermento. Reformei ele com água morninha, ele tá até meio morno. E agora, pra gente iniciar aqui o nosso fermento, eu vou estar colocando aqui meio copo americano de fermento, tá? Vou estar utilizando meio copo de fermento natural. Lembrando que vocês também podem utilizar o fermento de batatinha, o fermento de trigo com batatinha. Pode estar utilizando o fermento de grão de bico, fermento de arroz, vários tipos de fermentação. Primeiro, antes de eu medir aqui o fermento, eu vou medir aqui a farinha de trigo. Que no caso vai ser um copo americano de farinha de trigo para meio copo de fermento, tá? Caprichar aqui, colocar bastante. Vou estar fazendo aqui nessa vasilha de vidro. Tá vendo? Coloquei aqui um copo americano de farinha de trigo. Agora eu vou estar colocando aqui no copo americano meio copo de fermento. Olha só. Coloquei aqui meio copo de fermento natural, que aqui no caso o que eu estou utilizando é o fermento de litro, fermento de trigo. Aqui no canal já tem como é que faz esse fermento desde o início, tá? E agora a gente vai estar fazendo aqui a misturinha dos dois. Vou colocando aqui aos poucos, vou misturando. E aí esse fermento ele precisa ficar numa consistência durinha, como se fosse a massa de um pão, tá certo? Ele não é um fermento líquido. É um fermento que lembra muito a massa de um pão. Então, vocês podem misturar aqui, ó, bem misturadinho, que ele vai ficar como se fosse a massa de um pão, tá certo? Pode colocar aqui, ó, as mãos. E pode misturar aqui, que ele vai ficar na consistência de massa de pão. Esse fermento aqui, gente, ele é muito fácil de trabalhar. Ele é um fermento muito prático, não precisa de reforma, não precisa de nada disso, tá? Como a gente já tem a fermentação aqui, né? Que no caso que a gente utilizou a fermentação aqui do fermento natural. Então, ó, ele vai ficar como se fosse a massa de um pão. Isso aqui é um fermento natural, tá? Então, o que é que vocês vão fazer com esse pedacinho de massa aqui que virou, né, do fermento junto com o trigo, virou uma massa, né, como se fosse a massa de um pão, mas aqui tem muita fermentação, pois o meu fermento ele tá bem forte. Agora, o próximo passo, eu vou estar colocando ele aqui em uma vasilhinha de vidro. No caso, eu vou estar utilizando essa vasilha aqui e vou cobrir com um paninho aqui, com plástico. E vou deixar em cima da mesa para fermentar, tá certo? O nosso fermento. Lembrando que vocês podem estar utilizando uma vasilhinha assim de vidro, pode utilizar vasilhinha também de plástico, pode também colocar num pirezinho assim, pode colocar em um vidro grandinho assim com tampa, pode colocar naqueles vidros de azeitona, tá? Fica a critério de vocês. Eu vou estar colocando aqui nessa vasilhinha de vidro, pois aí vai ficar mais fácil para mostrar para vocês as leveduras que vai ficar aqui no nosso fermento quando ele crescer, tá bom? Então, agora é exatamente 4 horas da tarde
que eu tô fazendo, iniciando aqui, né, nosso fermento. Vou estar tampando aqui, botando uma sacolinha aqui na boca aqui da vasilha de vidro. E aí, quando ele fermentar, que tiver bem grande, eu venho mostrar pra vocês quantas horas levou. Venho falar pra vocês, né, quantas horas levou. E venho também mostrar pra vocês como foi que ficou. Lembrando, gente, que não deixe de estar se inscrevendo no canal, pois eu vou estar fazendo o pão utilizando esse fermento mãe aqui, tá? O fermento natural. Então, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like e ficando de olho aqui nos nossos vídeos, que eu tô sempre postando vídeo, tá certo? Sobre fermentação natural. Então, vamos aguardar e já já eu volto com vocês. Olha só, pessoal. Aqui hoje já é no outro dia, tá? E agora a gente vai estar abrindo aqui o saquinho do nosso fermento. E eu vou estar mostrando pra vocês. Lembra que eu disse a vocês que eu ia colocar, cobrindo com plástico, né? Coloquei aqui com a sacola branca. E aí, aqui agora já é o outro dia. E olha só como tá o nosso fermento. Olha o tanto que ele cresceu. Ó, cresceu bastante, gente. Tá vendo? Como eu falei pra vocês que eu queria colocar numa vasilha de vidro, pra justamente vocês verem aqui as leveduras que eu tinha falado pra vocês, que seria melhor colocar numa vasilha de vidro, porque vocês veem a levedura dele aqui, ó, do fermento. O tanto que ele cresceu. E olha só. Tá vendo? Ele cresceu bastante. Tava só apenas aqui uma bolinha, né? E ele fica assim, como a massa, né, de um pão. Ó, que maravilha. Tá vendo, gente? Tá um cheiro maravilhoso. E aqui, pra gente tá utilizando esse fermento, a gente vai tá tirando um pouco desse fermento, né? E vai tá colocando na massa do seu pão, tá? Então, a gente vai usar ele como se fosse um levain, tá? Só que esse fermento aqui, ele é um fermento mais consistente, é um fermento que já tem a fermentação nele. Então, o levain, a gente tem que iniciar ele tem que iniciar ele, né? E a gente precisa criar uma fermentação nele. Como a gente cria essa fermentação? A gente cria essa fermentação no levain, alimentando ele. No nosso caso aqui, como já existe uma fermentação, a gente não vai precisar alimentar esse fermento. Pois, como eu falei para vocês, ontem eu já tinha reformado o fermento. Tinha reformado ele com água morna, né? E aí, misturei ali os ingredientes da reforma do fermento, que no caso o fermento que a gente utilizou aqui para fazer esse fermento aqui, o fermento mãe, foi o fermento de trigo, tá? Então, você pode estar utilizando o fermento de batata, pode também estar utilizando o próprio levain para iniciar o fermento mãe, tá bom? Então, esse fermento aqui é um fermento que não precisa de reforma, não precisa estar alimentando ele, tá certo? Você vai apenas alimentar quando você for fazer o seu pão. No caso, vocês vão estar alimentando com água. Não precisa mais colocar o fermento. Então, vocês sempre deixam no mínimo 2 colheres de sopa dessa massa aqui, né? Vocês vão estar colocando... Eu vou estar... Quando eu for fazer o próximo vídeo fazendo a receita, eu vou mostrar para vocês como eu faço a alimentação desse fermento. E também vou estar mostrando para vocês como a gente vai fazer uma receita maravilhosa de pão utilizando esse levain, esse fermento mãe aqui da gente, ó. Olha só, gente, como ele tá, ó. Olha só que maravilha, como tem fermentação aqui, ó. Tá vendo? Olha só que maravilha. Aqui existe muita fermentação. Dá para vocês fazer pães, dá para fazer bolo, dá para fazer uma variedade de coisa, tá? É maravilhoso. E é um fermento também mais resistente. Ele não
morre rápido, tá? Então, você pode estar levando, né? Até para alguém, pode estar viajando, levando. Não precisa de gelar. Você pode deixar ele fora da geladeira, que ele fica bom também. E é um fermento bem prático. Eu vou estar mostrando para vocês no próximo vídeo como a gente vai fazer receitas com esse fermento. E vou mostrar para vocês que ele é bem prático. Então, vocês dá para fazer de um fermento, dá para vocês fazer outros tipos de fermento, tá? Que no caso, hoje o vídeo foi desse fermento mãe. Mas os próximos vídeos eu vou estar trazendo mais fermentação natural para vocês e novas ideias de fermento natural, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, vocês deixam o like de vocês, comenta, compartilha, deixa o joinha de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!